de pensar sobre isso, como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com o Igor Martins, com a Ana Catarina e com o Pedro Borges. A gente vai estar falando sobre decisões de destino na semana da Invex. Então, para quem não sabe, teve a primeira entrevista com os inversores veteranos, que a gente falou um pouco sobre os efeitos da primeira semana da Invex. E essa é a segunda parte, né, dessas 3 entrevistas que a gente está fazendo, né, desse programa. E esse é o Tática Inversiva Especial. Então, essa é a geração do pessoal que tem mais ou menos 10 anos de técnica, da aplicação, né, da técnica da Invex. Então, para a gente estar começando aqui, né, vou estar lendo o mini currículo brevemente dos entrevistados. Então, Igor Martins, ele tem 30 anos, ele é formado em Engenharia Mecânica, voluntário desde 2014 e reside em Foz do Iguaçu. A Ana Catarina, né, ela tem 32 anos, ela é analista ambiental, voluntária desde 2013 e reside também em Foz do Iguaçu. O Pedro Borges, ele tem 34 anos, ele é graduado em Música e Psicologia, pós-graduado em Gestão de Pessoas e é voluntário da Conselhologia desde 2010 e também reside em Foz do Iguaçu. Então, gente, para a gente estar começando a nossa entrevista, eu queria saber qual ano que vocês participaram da primeira semana da Invex e qual foi a motivação para isso. Bom, posso começar? Tá. Bom, meu primeiro ano foi 2016, a primeira semana da Invex que eu participei. E assim, o que mais me motivou na época foi, primeiro, a interação com outros inversores, porque eu já estava no Greenvex nessa época, e a gente já tinha viajado juntos para participar do SIG, em Porto Alegre, que aconteceu em 2015, que foi justamente um ano que não teve Semana da Invex. Então, foi um ano que a gente já ia para o SIG, a gente se programou ali, e fomos para o SIG. A gente, até na época, eu conheci o Pedro Borges lá no SIG Porto Alegre. Então, foi uma viagem muito importante, assim, de grupo, né? Foi a primeira viagem que a gente fez juntos e tal. Então, foi bem marcante, assim, em termos de grupo, de fixação ali das relações, né? De aprofundamento dessas relações. E aí, depois, em 2016, a gente também já começou o Greenvex, ele começou a se programar para fazer essa viagem para a Semana da Invex. Então, a ideia era que todos nós fôssemos, né? Estivéssemos aqui nesse evento. E também uma outra motivador foi que eu queria conhecer o campus de Invexologia, porque eu já tinha vindo para Foz em 2013, 2014, mas eu não conhecia o campus aqui, né? Eu vinha para ficar ali no CAEC, para fazer outros cursos, né? Eu não conhecia ainda o campus aqui, não conhecia o pessoal. Então também eu tinha essa vontade, né? Essa curiosidade de conhecer o campus. E um outro ponto também é que, assim, todo mundo falava, é o maior evento de Invexologia, é o evento mais importante de Invexologia. Então, eu falava, poxa, se eu estou aplicando essa técnica, o mais coerente é eu estar nesses eventos, né? Que já que ele é o mais importante, ele vai agregar tanto, é coerente também eu investir nesse tipo de evento. Então, foi basicamente isso, assim, foram várias motivações, na verdade, né? Mas ela começou lá em 2015, quando a gente fez essa primeira viagem ali, e eu vi o efeito desse processo grupal, né? Quando a gente se junta ali com o grupo, quando a gente faz as coisas em conjunto, assim, como que é esse efeito, né? Então, mais ou menos por aí. Posso falar também. No meu caso foi um pouco diferente, assim, da Ana, porque não foi meio planejada a participação na Semana da Invex, sabe? Na primeira Semana da Invex, eu não planejei isso. Então, o que aconteceu? Eu estava vindo fazer uma viagem aqui para Foz do Iguaçu, foi em 2014. Eu vim para Foz para poder ficar um pouco no CAEC, ficar no Village lá, fazer dinâmica, fazer atividades de laboratório, esse tipo de coisa, assim. Na época eu já aplicava a técnica da Invex, já participava de Greenvex no Rio, mas a gente, por algum motivo, eu tive um lapso, assim, na época, e não tinha noção de que a Semana da Invex estava acontecendo naquela mesma época que eu viria. Então, quando eu vim para Foz do Iguaçu naquela semana, eu não sabia que estava tendo a Semana da Invex. Eu estava lá no CEEC, fazendo as coisas, dinâmica, e aí encontrei com uma pessoa na dinâmica, e a pessoa falou da Semana da Invex. Cara, a Semana da Invex, lá na nossa Invex, você não quer participar, não sei o quê, amanhã vai ter a prova de Invexologia. E aí eu resolvi falar, então eu vou participar, é prova de graça, vai lá, você pode correr no tempo, de graça, fui lá, fazer a prova.
E aí quando eu vim pra cá, fiz todo esse movimento a gente pegou tinha uma van que leva uma pessoa do CIAEC pro campus aqui da Sinvex, né? Quando eu vim pra cá, aí eu comecei a me motivar um pouco mais, interagir com umas pessoas que estavam aqui participando da semana, no grupo. E aí eu comecei a ficar um pouco mais interessado na semana em si, não só na prova de Invexologia, né? E aí, logo em seguida eu comecei a ficar no evento, aí fiz a minha inscrição no congresso e fiquei aqui o resto da semana. Mas foi uma motivação que foi meio que assim, meio que vivenciada, assim, no momento que eu me conectei com o grupo aqui no dia da semana, que eu resolvi ficar e participar. E foi uma coisa que veio do nada, não foi uma coisa planejada, sabe? Eu tava vindo pra cá sozinho pra poder ficar mais no CIAEC, até reservei um dinheirinho lá pra poder vir pra cá, pra Foz. Na época o pessoal também era vivo, em 2014, então tinha mini tertúlia, tinha tertúlia, um monte de coisa. E acabou que eu vim parar aqui na Sinvex nesse meio tempo. Então foi mais ou menos assim que aconteceu no processo de semana da Invex. Muito bacana. Bem, no meu caso foi em 2010, a primeira semana da Invex. E na época eu tinha acabado de conhecer a Conscienciologia, né? Assim, tinha feito ali os cursos básicos que tinham no IPC, no caso o curso de Projeciologia, o CIP, o CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia. E nesses cursos foi abordado em uma das aulas sobre a técnica da inversão existencial. E aí eu estava estudando o livro 700 Experimentos, estava bastante motivado, né, conhecendo ali os conceitos, e eu vi que a técnica tinha muito a ver com o que eu queria para minha vida, coisas que eu pensava, né? Apesar de naquele momento ainda não estar aplicando a técnica, ter coisas até um pouco mais assim, de estar em outra área, né? Como a área da arte, a área da música, aquelas ideias para mim fizeram muito sentido, muito rápido. E aí eu comecei a estudar, a ler toda a sessão de Invexologia, fazer ali aquele teste de Invex que tem nos 700 experimentos, né? Eu acho que vale muito a pena quem ainda não fez fazer esse teste, que tem algumas perguntas e tudo. E na época tinha alguns inversores mais antigos, mais veteranos lá no IPC de Belo Horizonte, que era onde eu estava, mas não estavam tão conectados com a Invex, e tinha mais gente, não tinha muito esse holopensene assim, da Invex tão bem estabelecido. Tinha algumas pessoas que tinham ligação com o Invex antigo, mas né, ainda não estava bem estabilizado. Aí eu pensei assim, nossa, mas tudo isso aqui que eu estou estudando na teoria, como é que é isso na prática? Então a minha motivação foi ver outras pessoas que estavam aplicando a técnica e poder interagir com essas pessoas, tirar dúvidas e ver, não, será que isso aqui é real mesmo? Tipo, essas pessoas estão focadas nisso, né? Então, vale lembrar que não era uma época que a gente tinha acesso tão rápido à informação. Né, em 2009, 2010, né, já tinha internet, mas não era como é hoje, que é tudo muito mais rápido, vídeos, tudo muito acessível. E aí, chegando aqui, aí teve várias conferências com inversores veteranos, inversores que estavam fazendo pesquisas. Foi muito interessante esse contato com o grupo, assim. Tinham pessoas que eu vi que eu estabelecia ali um laço de conexão, assim, de amizade. Nossa, legal saber que tem pessoas ao longo de várias cidades do Brasil, e tinha até pessoas de fora do Brasil fazendo a Semana da Invex. Né? E nisso a gente criou um grupo ali que se interagia durante o evento assim, bastante. E aí foi um motivador, né, muito importante para manter a aplicação da técnica e para querer vivenciar mais coisas da técnica. Tá? Então, por exemplo, um dos efeitos iniciais foi já querer montar o Greenvex lá. Na medida em que saiu ali da Semana da Invex, não, vamos agora tentar fazer uma estrutura mais sólida ali para o Greenvex acontecer naquela região, né? Devido a esse contato, né, com pessoas. A gente viu como é que é importante essa força grupal ali, quando se trata de você entender essa técnica. É uma técnica desafiante e que quando a gente vivencia em grupo, isso torna mais fácil assim, de compreensão, sabe? A próxima pergunta, o Pedro já começou a falar, né? Eu queria saber quais foram os posicionamentos que vocês tiveram após a Semana da Invex, que vocês... por exemplo, o Pedro comentou sobre o Greenvex. Quais foram os posicionamentos? Assim? Se eu puder continuar, já que eu já puxei esse assunto. Na época também eu fiz o TPIE, então foi muito importante ter feito esse curso, porque foi logo assim, foi a minha primeira visita ao CIAEC, a Foz do Iguaçu. Então eu fiz tanto uma
uma visita às coisas da Conscienciologia, de assistir tertúlia, de ir nas estruturas e participar da semana da INVEX. E aí teve o TPE que me ajudou a entender algumas coisas do porão consciencial, então eu tive que fazer ali alguns posicionamentos em relação a esses aspectos, né? E também de direcionar um pouco mais claramente o que eu queria para a minha vida. Porque na época o meu direcionamento estava muito mais ligado, por exemplo, a esse meio artístico. E aí eu comecei a ver, mas espera aí, eu preciso ter algumas outras coisas que esse meio talvez não vai me proporcionar. Só que para eu sair desse meio não foi logo ali, né? Então fui refletindo, fui avançando aos poucos nessa reflexão também, nesse posicionamento, né? Mas ali foi um momento importante, já começar a demarcar o que eu queria, o meu interesse era cumprir a ProEx. Então, peraí, se eu quero cumprir a ProEx, o que eu preciso ter? Preciso ter mais liberdade, eu preciso ter uma condição de estudo mais sério, assim, de desenvolver a intelectualidade, desenvolver o parapsiquismo, ter rotinas para isso, a própria questão financeira, ter um plano financeiro de longo prazo, que era uma coisa que eu não valorizava muito. Essa questão financeira, para mim, era totalmente último plano, secundário, assim, não tinha muito um interesse tão grande sobre isso. Aí eu comecei a ver que isso seria importante, a própria parte mesmo de cuidado da saúde. Então, assim, cuidar da consciência como um todo para a gente ter essa plataforma que a INVEX proporciona, né, de você ter mais otimização para poder fazer mais coisas. Então, esse foi um conceito assim, que ficou muito claro para mim na primeira semana da INVEX. E aí, depois saindo, eu vi, não, eu já tinha iniciado o voluntariado, tá? Mas eu vi, eu tenho que virar docente, eu quero fazer o Greenvex, quero me envolver mais, começar a fazer pesquisas. E como aquilo me ajudou, né, bastante, aí eu pensei assim, peraí, eu vou buscar participar desse evento sempre que possível, porque me ajudou a enxergar as coisas de um jeito melhor. E aí eu já fui pensando, peraí, vou me organizar para nos próximos anos estar presente, para estar, né, pegando um pouco desse raciocínio e aplicando na minha vida. Então, foram vários pequenos posicionamentos que foram feitos ali, que depois geraram resultados muito maiores, que talvez naquele momento eu não tinha muita noção, mas já tinha ali estava plantando uma semente e, como a gente está falando aqui de decisões de destino, estava fazendo ajustes de rota, que às vezes eu estava ali desviado, ou uma coisa que estava um grau mais para cá, e você vai fazendo aquele ajuste para ficar mais alinhado, né? E aí depois lá na frente você vê, nossa, se eu não tivesse feito isso, onde eu estaria hoje, né? Estaria totalmente em outra vibe, em outro tipo de ideia. Então esse evento ajudou a abrir a cabeça e ter experiências, né? E outra coisa também, foram experiências parapsíquicas, né? Interessantes também, que a gente tem às vezes no campo que se monta, ou no curso mesmo, quando tem a prática energética. Aquelas experiências, eu lembro que elas também foram alguns padrões assim, que eu tive de referência que eu não tinha tido ainda. Então, peraí, isso aqui como a minha dúvida inicial, isso aqui existe, é real mesmo, as pessoas estão levando a sério? Não, realmente, então vamos aplicar mais, né? Basicamente, alguns pontos seriam esses. Posso falar, então? Bom, em 2016, que foi a primeira, né? Eu tomei uma decisão bem importante, que foi a mudança para Foz do Iguaçu. Então, assim, como eu falei, eu já conhecia aqui Foz, eu já tinha vindo para cá outras 2, 3 vezes, antes de 2016. E desde a primeira vez que eu vim, eu já pensei, eu quero morar aqui, né? Lá no CEEC, né? Visitei o CEEC e falei, poxa, gostaria muito de morar aqui, eu acho que realmente isso faz sentido, né? E aí, na época ali, eu já até pensei, quando que eu posso vir e tal. Só que naquela época eu não conhecia, eu não estava nem no Greenvex, né? E não tinha ainda uma fixação, assim, do próprio voluntariado, né? Eu estava iniciando ainda, na primeira vez que eu vim. Então, era uma decisão que eu falei, quando der certo eu vou me planejar para isso, em algum momento eu vou conseguir. Então, já era uma vontade minha. Porém, em 2016, né, quando a gente veio em grupo, e aí nessa época eu também já estava ali no Greenvex, né? Já tinha também um relacionamento, né, com o Igor, que também eu conhecia ali no Greenvex. Então, já tinha ali consolidado algumas relações importantes, assim, tanto de amizades mais profundas, né, quanto de relacionamento afetivo. Então, eu lembro ali que nesse momento ali da semana da INVEX, todos nós tivemos mais ou menos uma percepção parecida no sentido de responsabilidade grupal. Então, ao longo ali do evento, né, a gente
na semana da Invex, é até uma coisa que eu acho, né, depois acho que a gente vai acabar comentando, a semana da Invex ela acaba gerando muitas reflexões e muitas crises de crescimento, né? Porque é um momento de balanço ali que você faz da sua Invex, né, desse movimento grupal, enfim. Então eu lembro que foi ali o curso que a gente fez, que foi um Invexograma na época, o próprio evento em si, ele estava gerando muitas reflexões, né, e muito esse processo de responsabilidade, tipo, nossa, a gente tem que estar aqui para ajudar, né. Então, cada um de nós, a gente estava, né, com esses pensamentos, né, com essas percepções, mas a gente nem tinha se falado ainda. E aí eu lembro que mais pro final do evento, assim, a gente começou a falar tudo que a gente estava percebendo e era muito convergente ali as percepções. A gente falou, bom, já que a gente está percebendo isso, vamos parar aqui e vamos ver o que a gente vai fazer com isso, tudo que a gente está percebendo, né? E aí eu me lembro que no final do evento a gente se reuniu ali e pensamos estratégias, tá? Se a gente vê que é um momento da gente vir para cá, para Foz, como que a gente vai organizar isso, né? Aí a gente pensou em todas as coisas que a gente teria que organizar, né? Que a gente teria que abrir mão. Então a nossa preocupação era muito assim, se a gente voltar lá para São Paulo, né? Que é onde a gente morava, o que vai vir de pressão, né, de mudança dessa decisão que a gente está percebendo agora, o que pode ir contra, né, esse processo. Porque assim, a semana da Invex, ela tinha um holopensene ali muito de ampliar a lucidez, né, do holopensene de curso intermissivo. E muitas vezes quando a gente sai desse ambiente, depois volta para nossa cidade, é muito fácil a gente voltar no modo abóbora, né, como a gente fala. Então, você tá aqui na lucidez expandida e é diferente as decisões que você toma, né. Aí depois você volta para casa e muitas vezes você arrefece aquelas decisões porque a pressão ali mesológica, né, holopensênica é diferente. Então, a gente tinha essa preocupação, né? Então, por isso a gente se reuniu e pensou, não, vamos pensar todas as estratégias aqui para que essa decisão, já que hoje ela está tão clara para nós, para que a gente não arrefeça, né, quando a gente voltar para casa. Então, eu lembro que a gente tentou aproveitar ao máximo o ambiente ali que a gente estava tendo da semana da Invex, né, dessa reunião toda, para a gente estabelecer ali as estratégias. Então, aí, a partir disso, depois de 6 meses, a gente já estava aqui, morando em Foz. E aí foi muito convergente também, porque esse movimento que a gente fez foi do pessoal do Greenvex ali de São Paulo. Não todas as pessoas, né, mas algumas pessoas ali. Eu, o Igor, a Ibis e o Felipe Oliveira. Porém, tinham outras pessoas também, que o próprio Igor Martins e o Pedro e a Anne, que também vieram na mesma data, praticamente, da gente. Eles também, né, depois vocês podem comentar, tiveram decisões ali muito semelhantes, também ali, acho que na semana da Invex. Então, foi interessante porque eram pessoas também que a gente já era próximo, mas não tinha o convívio ali do Greenvex, por exemplo, mas já eram pessoas conhecidas, né, colegas de voluntariado ali à distância, né, mas enfim. Mas a gente percebeu que teve essa leva, né, que veio tudo meio que junto, e hoje a gente trabalha aqui já, estamos aí há 6 anos morando em Foz, né, trabalhando junto, enfim. Então foi um movimento grupal mesmo, né. Então foi um movimento que o Pedro estava lá em Curitiba, o Igor lá no Rio de Janeiro, a gente lá em São Paulo, e acabou que convergiu de todo mundo vir na mesma época e seguir aí trabalhando, né, estamos aí junto, firme. Então essa foi um dos posicionamentos mais importantes que eu considero, assim, que foi na primeira semana da Invex. E uma coisa interessante foi que essa primeira semana da Invex teve muitas pressões mesológicas para que eu não viesse nessa especificamente. Então tinha eventos de família, assim, que era aquela coisa que, assim, vem mais cedo, né? E eu tinha oportunidade de talvez sair da semana da Invex um pouquinho antes para não perder, né, esse evento, que era um casamento de uma prima muito próxima minha. Só que eu lembro que, assim, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou, a minha prioridade é a semana da Invex. Eu não sabia direito ainda o que ia acontecer, mas depois ficou muito claro, porque se eu tivesse saído um pouquinho antes, essas decisões todas elas iam ser comprometidas, né? Inclusive essa nossa reunião que depois a gente fez de elaborar as estratégias e tudo mais. Então é interessante também quem está assistindo, quem não participou ainda da Semana da Invex, ou até que já participou, mas assim, eu vejo que toda Semana da Invex tem alguma coisa, né? A gente pode aproveitar esse momento para que aquilo starte alguma decisão importante, algum balanço importante.
E às vezes vem esses contrafluxos, assim, que às vezes, por exemplo, nesse caso não era um grande contrafluxo, mas dependendo da maneira como eu interpretasse, eu podia falar, não tem problema, né? Aí eu consigo participar das duas coisas, né? Mas não, né? Ali no fundo eu sabia que não, eu tenho que ficar até o fim. E de fato, né? Depois eu vi que o efeito não ia ser problemático ali. E às vezes vai gerar desconforto nas pessoas, então, né, a família não entende, fala, nossa, mas por que você não pode abrir mão? Por que você não pode fazer isso? Ah, mas não dá pra dar um jeitinho, não sei o quê. E às vezes as pessoas não vão entender e tudo bem, né? Mas se aquilo estiver claro pra você, é o mais importante, né? Então é uma coisa também que sempre a gente precisa avaliar. Quando você vai participar de um evento como esse, que geralmente gera uma mudança grande, é importante ter claro ali todos os contrafluxos que vão aparecer e que é normal, é natural, né? Mas a gente precisa estar ali firme, né, na decisão e ver os efeitos daquilo, né? É isso. Geralmente tem a ver com seus valores também que pega, né? Uhum. Pega alguma coisa que tem algum valor, às vezes, ali mais específico que vem aquele compromisso pra você e você fica na dúvida se você vai continuar aquilo ou não, né? Eu lembro também de 2014, né, semana da Invex, primeira semana da Invex, que eu tinha um planejamento da minha semana, né? Eu ia ficar só uma semana em Foz, né? E aí quando veio essa ideia da semana da Invex de participar, eu tive que também fazer esse replanejamento, né? Deixei de participar de algumas atividades que eu queria participar na própria CIEC, na OIC também, coisas de dinâmica lá, para priorizar a semana da Invex no congresso. Isso também pega um pouco, fiquei pensando sobre isso, ela não estava falando sobre questões de escolhas e coisas que a gente pode mudar, né? Eu fiquei pensando sobre isso, que eu tinha um planejamento naquela época lá e de repente eu mudei aquilo lá por causa da semana da Invex. De alguma forma a semana da Invex representava um valor maior para mim. E ficou muito claro quando eu fiz aquelas mudanças, né? Agora, de efeitos da semana 2014, até pensando um pouco mais na reflexão que eu fiz dentro do contexto ali como eu cheguei na semana da Invex, eu acho que o principal efeito foi a maior conexão com o amparo de Invexologia, tá? Porque a partir daquele momento ali, muitas coisas mudaram em relação ao meu protagonismo dentro da própria questão da Invexologia. Então, em 2014 eu recebi lá, teve essa sincronicidade que aconteceu, que eu entrei na semana da Invex, né? De lá pra cá, depois quando eu voltei pro Rio de Janeiro e já tinha Greenvex naquele momento lá, eu comecei a ficar um pouco mais ativo nas reuniões de Greenvex, né? E acho que mais ou menos uns 3, 4, 5 meses depois eu acabei assumindo lá. Eu ajudei no primeiro curso que a gente começou a fazer lá, que era a Biocam, no Rio. Então a gente meio que puxou isso junto, eu e o outro coordenador na época, lá o coordenador do Greenvex na época era o Jefferson. A gente puxou isso. E logo depois, pouco tempo depois, eu assumi a coordenação do Greenvex. Então foi assim, foi um efeito no sentido de maior conexão com o Paro também, da própria Invexologia que eu acho que teve, sabe, nessa situação. Então ali parece que recuperei alguns pontos na semana da Invex que impactaram nesse processo de conexão com o Paro de Invexologia. E daí por diante as coisas começaram a enviesar para um outro caminho dentro da ProEx. Então eu comecei a prezar um pouco mais a questão do Greenvex, sabia que aquilo era importante. Aí teve vários eventos que a gente veio aqui para Foz para participar. Lá em 2016, quando a Ana comentou também Semana da Invex, mas teve a complementário antes da Semana da Invex. Era um curso que a gente fazia e também a distância, fiz curso à distância, era um curso EAD. Então mudou um pouco a minha conexão com o amparo de Invex. E em 2015 virei voluntário da Invex, voluntário até para virar docente também. Então a coisa mudou a partir dali. Então eu diria que do ponto de vista de reflexão que eu fiz em relação à primeira semana da Invex, eu acho que inicialmente foi esse impacto nesse sentido, sabe? Não foi uma coisa muito abrupta, porque eu já estava meio que predisposto a isso, eu estava no Greenvex, eu estava priorizando a inversão existencial já há um tempo, mas aquela semana ela reforçou alguns compromissos, algumas responsabilidades para com a Invexologia como um todo. E isso envolve a responsabilidade com relação ao Greenvex, coordenação de Greenvex. Você queria às vezes fazer um movimento de participar de uma monitoria de um curso que o Greenvex está puxando no Rio. Então são coisas que eu comecei a ficar mais ligado com isso, sabe? Teve outros efeitos também mais plexológicos mais amplos, mas de modo geral acho que esse foi o principal efeito dessa semana da Invex, essa conexão com o amparo de Invexologia. Muito bom. E dá pra perceber que a semana da Invex é um antes e depois, né? Até a gente costuma brincar que o ano pra gente começa depois da semana da Invex, né? O planejamento e tudo. Eu achei interessante, assim, que todos vocês comentaram sobre a questão da grupalidade, né?
Eu queria saber qual foi a importância da formação das amizades que vocês participaram na Semana da INVEX, né? O vínculo que vocês criaram com as amizades e qual que é o impacto delas até hoje, assim, né, na aplicação da INVEX de vocês. Na semana da INVEX, posso... Então, 2014 e 2015 não teve semana da INVEX, que a Ana B como me lembrou. Teve uma outra coisa lá que não era semana da INVEX. Acho que era encontro de intermissivista, alguma coisa assim. Eu nem vim em 2015, eu não vim pra cá. Mas assim, o que eu me lembro muito de amizade, tá? É que com a semana da INVEX a gente conseguia vir pra cá, a gente veio com um ponto de encontro com, sei lá, vários professores de várias regiões, né? E aquilo aproveita a gente conseguir criar alguns laços ali iniciais, pegar o contato da pessoa, WhatsApp, você conversar com a pessoa. Tem pessoas que você já conhecia de vista e você queria conhecer ela melhor e você ia lá e falava com ela, né? Então, o que eu lembro muito disso é que dentro desse contexto todo, naquela época, meio que a gente tinha uma rede de Greenvexes, assim, a gente meio que não só começava dentro dos próprios Greenvexes, mas também conversava com pessoas de fora, de outros Greenvexes que também participavam. E a Semana Vex meio que reforçava esse processo, esse movimento, sabe, de reencontro. E eu lembro que isso ajudava muito a gente pensar um pouco mais amplo, que além um pouco da própria unidade, que a maioria que voluntariava no IPC, se não me engano, acho que talvez só em Curitiba que já tinha assim Vex, mas então a gente tinha lá, a gente meio que tinha uma mentalidade dentro do IPC, né, de voluntariar, de participar. Só que o Holopensene da semana da INVEX tem um pouco diferente nesse sentido, né? A gente tinha um pouco mais de padrão de vanguarda, você tinha que debatia coisas assim mais de ponta, assim, sabe? Não tinha parecia que você precisava sempre estar se mexendo com alguma coisa, sempre se atualizando com alguma coisa. E eu lembro que essa rede de contatos que a gente tinha ajudava nessa manutenção desse Holopensene também. Dentro do próprio Greenvex, mas também com você tem mais pessoas, conversando com mais pessoas, meio que aquilo amplia um pouco mais a sua visão, sabe? Então não ficava muito só localizado. Eu lembro que pra mim foi assim, não ficou muito focado só no Rio. Tipo, eu tinha outras conexões com São Paulo também, eu tinha Curitiba, outras pessoas de fora, que eu conseguia ter, a própria Belo Horizonte também, a Jéssica também, que a gente tinha essa conexão inter-Greenvex mais ampla, sabe? Isso reforçava muito esse padrão de Greenvexologia. E eu lembro que isso foi porque o que gerou essa possibilidade de a gente ter esses contatos, essas conexões, essas conversas de WhatsApp, de rede social e até mesmo visitar as pessoas em locais específicos. Eu fiz viagens para Curitiba, Belo Horizonte, etc. Era o fato de a gente ter vindo na semana da INVEX e ter tido uma certa quebra de gelo nessas relações. Então acho que a semana ajudava muito nesse processo. Sabe? Complementando isso que o Igor falou, eu acho que tinha um movimento do próprio Greenvex na época de participar da semana da INVEX. Então, pelo menos, assim, nessa época que eu morei um tempo em Belo Horizonte, outro tempo em Curitiba, e a gente sempre vinha em grupo, tentava se participar, assim, trazer todo o Greenvex para a semana da INVEX. Então, nisso a gente fazia uma viagem em grupo também, isso melhorava o clima entre a gente. A Ana comentou, eles fizeram isso também na parte de São Paulo, né? E esses contatos que a gente tinha com outros Greenvex, acho que ajudava também a gente ver o que cada um estava desenvolvendo, que a gente poderia, de certo modo, imitar no sentido evolutivo, sabe? Então, aquela pessoa, às vezes, se desenvolveu num determinado traço ou numa determinada área, a gente via, não, que legal, vamos tentar aplicar isso também, vamos trazer isso às vezes para o Greenvex ou para a nossa auto-pesquisa, sabe? Então tinha essa questão de um acabando sendo um certo espelho para o outro em alguns pontos, assim, de aplicação da técnica mesmo, e ao mesmo tempo eu acho que isso gerava um gás maior quando você voltava, porque basicamente você tem ali um ambiente que a maioria das pessoas, né, quem está na sua cidade, assim, não é tão comum encontrar aplicantes da INVEX. Então, você já tinha ali uma condição de estar um pouco diferente da média do grupo. E aí, no Greenvex, você tinha aquele grupo, né, que estava todo mundo com esse foco. Só que dentro do Greenvex mesmo, tinham pessoas mais engajadas e menos engajadas. Então, quando a gente trazia todo mundo, o máximo de pessoas possível para esse ambiente, estava todo mundo também focando na mesma coisa, isso gerava tipo um sinergismo e ao mesmo tempo uma sensação assim, peraí, eu posso fazer mais,
porque como se fosse assim, a média do meu grupo aumentou, no sentido que antes estava num grupo que às vezes não tinha tanto algumas características ali, que estava tudo bem você ser de determinada maneira. Quando você está aqui no grupo, está todo mundo focado em assistência, evolução, aceleração evolutiva, otimização da vida, precocidades. Isso gera uma certa crise de crescimento, né? Porque você, peraí, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu posso melhorar, por que essa pessoa às vezes ela já está conseguindo, o que eu posso fazer. Não é no sentido de gerar uma inveja ou uma dor de cotovelo, é olhar com bons olhos, um olhar mais evolutivo, sabe? Então, eu acho que tinha muito essa característica de você sair com mais energia do que você entrou. Nesse processo eu sentia bastante. E aí as companhias, as amizades, elas acabavam se formando também pelas afinidades mais especializadas. Então, às vezes tinha pessoas que estudavam um determinado assunto, apresentavam um artigo sobre aquele assunto. Aí você ia falar com elas, aí já criava esse vínculo pelo tema. Daqui a pouco essa mesma pessoa, você mais na frente está trabalhando com ela naquele tema, né? Então essa formação de equipe, ela também acontece nessas situações, em que a gente está se unindo por uma afinidade que é proexológica, que é o tema que a pessoa precisa mexer, que é, digamos assim, o que ela quer priorizar para a vida dela. E aí você, muitas vezes, monta ali um grupo, né, que no início é mais pela essa afinidade, pela amizade, pela ideia em si, mas que lá na frente, às vezes, tem um propósito em comum de programação existencial. Então, seria, assim, um ambiente mais propício para, às vezes, reencontros intermissivos, reencontros de colegas, assim, que podem ter uma linha proexológica afim, né, e que ali vocês começam a desenvolver essa afinidade mais seriamente, e que se isso se manter lá na frente vai gerar muitos frutos, né? Então acho que esse efeito ele é muito importante da gente pensar na questão de equipe intrafísica, que às vezes veio de um processo intermissivo, sabe? E a Semana da INVEX ela te gera essa oportunidade, né, desses reencontros, né, às vezes dessas novas organizações que saem a partir do tema, né, que é pesquisado ali naquele ano. É isso que o Pedro falou, acho bem sério, assim, que essa diferenciação de uma amizade, assim, mais convencional e a amizade que a gente fala mais aqui, né, que é por esse vínculo, muitas vezes, intermissivo mesmo e até mais mental somático, né, então não é só aquele processo de, afinidade afetiva, né, não é aquela coisa. Claro que tem isso também, é inevitável, né, mas também tem essa afinidade mental somática, proexológica, né, de algum tema de pesquisa em comum ali, ou de algum tema, ou de alguma característica da pessoa que você também quer desenvolver, você admira, né? Enfim, então tem um processo que vai além dessa visão de amizade, né, no âmbito mais emocional. Ela vai além disso, né? A ideia é que ela de fato vá além. Então, isso é bem interessante, né, da gente diferenciar também. E aí no meu caso, essa questão das amizades, bem parecido com o que os meninos já falaram, mas assim, teve esse fortalecimento das relações que já existiam, das amizades que já existiam. Então quando a gente, né, faz viagens juntos e vem e passa por desafios e reflexões importantes, eu vejo que isso vai fortalecendo, né? Então esse processo que eu comentei da decisão de mudança, né? Foi uma decisão que cada um tomou ali, só que o fato de estarmos juntos e conversarmos sobre essa decisão fortaleceu ainda mais, porque daí você consegue tentar ajudar o outro ali no desafio, né, dessa decisão. Então, vai criando ali uma intimidade, um fortalecimento maior, porque você também quer ajudar a outra pessoa a chegar naquele posicionamento que ela tomou, né, naquele dia, enfim. Então, estar nesses ambientes que geram esses desconfortos evolutivos, né, como os meninos falaram, que é muito esse viés da Semana da INVEX, né, a gente está aqui e inevitavelmente vai gerar esse movimento, né, essa necessidade de você se movimentar. Então, são momentos desafiadores, assim, intraconsciencialmente. Então, quando a gente tem amigos para contar ali, isso fortalece essas relações. E, além disso, também essas relações que são pessoas que moram em outras cidades e que a gente tem oportunidade mais nesses eventos, né? Então,
Assim como o SIG lá de Porto Alegre, que eu comentei, a Semana da Invex também, ela propicia essa troca, né? E depois você percebe que às vezes eram pessoas que de fato você já tinha uma afinidade, mas você só não tinha oportunidade, contexto para conviver com aquela pessoa. Então eu vejo que para mim, né, todas as semanas da Invex, desde lá do início, teve muito esse processo de interação com outras pessoas que eu também, hoje eu sei, né, as afinidades que eu tenho, que são também tão profundas quanto as outras, mas que eu simplesmente só não tinha contextos, né, do dia a dia ali para interagir. Então eu vejo que também é uma oportunidade para isso, né, para fortalecer essas relações e ampliar, né, essas relações. Só um acréscimo que vale falar também, que o evento em si, ele tem as apresentações de pesquisa, tem, né, todas essas atividades. O Igor falou, teve a prova de vexologia, a gente tem às vezes atividades parapsíquicas, tem uma série de atividades para a pessoa entender melhor a INVEX, verbetes, etc. Mas é importante valorizar também as atividades que acontecem no sentido mais informal, né? Então, por exemplo, coffee break, né? Todo mundo gosta, né? Porque geralmente você come bastante, tem aquela coisa assim, né? De ter um coffee break bacana. Só que nesses momentos do coffee break é justamente aí que às vezes você troca uma ideia mais informal, que você, enfim, consegue perguntar algo mais específico para uma pessoa, conversar, criar um vínculo, né? Às vezes depois do evento tinha um dia ou outro que o pessoal vai comer uma pizza juntos, alguma coisa assim. Então esses momentos a gente vê que fica meio que uma memória afetiva com essas pessoas, assim. Tanto de estar ali no mesmo foco, no mesmo objetivo, mas de estar compartilhando juntos aquele momento, né? Que é tipo uma espécie de conquista. Ó, chegamos aqui, estamos melhorando, estamos entendendo, essa sensação ela fica meio gravada na sua memória e gravada junto com aquelas pessoas. Então eu acho que é uma memória bem positiva, assim, que fica em termos assim, de evocações, de pensar nas relações, sabe? Então acho que vale só reforçar isso para a pessoa que às vezes está pensando em participar, né? Para ela avaliar também essa qualidade dos vínculos. Muitas vezes a gente acaba sendo um sinalizador, né, do nosso processo evolutivo, as nossas amizades. Quem a gente escolhe como amigo, qual é a afinidade, qual que é digamos assim, o ponto em comum mais sério, né? E se a gente quer melhorar, a gente buscar criar vínculos mais evolutivos, com propósitos mais amplos, né? Então a Semana da INVEX ela acaba propiciando essa situação, assim, que é bem importante. Só complementando o que você está falando, estava pensando aqui, lembrando de algumas coisas da Semana da INVEX que eu já participei, né? Participei de duas, quando eu estava morando no Rio ainda, que foi 2014 e 2016, e depois só que morando em Foz já, foram as subsequentes, né? Mas quando eu paro a pensar na Semana da INVEX e tento lembrar dos momentos que eu participei, as coisas que aconteceram, a maioria das memórias que me vem à cabeça não são momentos formais, assim, que a gente está apresentando no congresso, que você está ali apresentando um artigo seu, que você está ali, entendeu? Não é isso ou uma apresentação que você está assistindo, não é isso que vem. A maior parte dos momentos, das memórias que vem quando você lembra da Semana da INVEX são os momentos informais, né? Seja você conversando com uma pessoa no corredor, ou ali embaixo no campus, ali na Alameda, ou uma situação de coffee break, como o Pedro comentou. Então, parece que nesses momentos informais, que envolvem a pessoa estar presencialmente aqui na Semana da INVEX, né, eles ajudam muito a pessoa a fixar algumas ideias, alguns comos, né, que ela pode ter recuperado naquele momento. E eu, pensando aqui, lembrando de situações, eu só lembro de situações que realmente remetem a mais informalidade do que formalidade, sabe? Ou uma situação que a gente estava lá comendo pizza, ou na Alameda, e são coisas que não são necessariamente atividades formais, que estão na programação da semana, entendeu? Mas que a pessoa, quando participa, ela tem essa oportunidade de decantar algumas ideias, alguns comos, né? Ela consegue amadurecer um pouco mais a partir do momento que ela participa presencialmente. Eu acho que isso é bem importante também. São os reencontros, né? A gente não pode esquecer que a gente já se conhece, né? Provavelmente. Então, é a oportunidade da pessoa reencontrar pessoas e relembrar, né? Enfim, aquele vínculo que à distância é difícil você ter, né? Essa oportunidade.
É bom falar isso porque esse ano a Semana da IVEX ela vai ser híbrida, tanto presencial quanto online. Antes não tinha essa possibilidade. E aí, realmente, eu acho que o online, ele é em último caso, né? Pessoas realmente não tem como, aí ela acessa o online. Porque no presencial, ela vai estar, além de tudo isso que a gente está falando, das companhias, né? De possibilidade de ter esse vínculo, esse network evolutivo, vamos dizer assim, essa situação de estar mais presente mesmo, energeticamente, é onde a gente vê que está no campo mais do Holopensene, né? Você está no ambiente, está todo mundo focado naquilo. Então, essa questão do Holopensene é uma coisa que sempre eu ficava pensando. E isso, assim, não só no congresso de INVEX, outros congressos também eu percebi isso, né, que tem uma temática, que você se concentra naquela temática durante vários dias, você entra numa certa imersão, todo mundo está pensando naquilo, o ambiente é preparado para aquilo. Então, assim, você tem o seu Holopensene pessoal, né, que é a tua forma de pensar ali e, consequentemente, a qualidade das suas energias. Quando você entra num ambiente desse, que está totalmente otimizado dessa maneira, não tem como você sair igual. Porque o seu Holopensene vai ter contato com esse Holopensene grupal e ele alguma coisa vai alterar ali, alguma coisa vai mexer que você vai sair com um pouquinho daquele Holopensene ali no teu, entende? E aí eu acho que esse efeito é o que a gente vê que gera um antes e depois, que você tinha comentado, assim. Porque a pessoa ela vai voltar para o lugar que ela estava antes ou para o contexto dela e vai fazer mudanças na vida dela. Ela vai querer manter aquele Holopensene que ela vivenciou mais ativo, ou como é que eu trabalho para que o meu Holopensene pessoal fique mais próximo daquele padrão. É um referencial, né? Vira um referencial, porque quando a gente fala de INVEX, assim, uma das ideias que eu tenho mais diretamente ligadas com a INVEX é a própria ideia de curso intermissivo, que é uma técnica que visa fazer essa aproximação de quem está no curso intermissivo, está de olho em querer renascer e o mais cedo possível lembrar das coisas do curso intermissivo. E a INVEX proporciona isso. Então tem aí uma interação multidimensional muito próxima, muito, gerar frutos mesmo, até eu penso para quem está no extrafísico fazendo curso intermissivo, de estar de olho em quem está aqui aplicando a INVEX ou nos bastidores da semana da INVEX, e quem está aqui vivenciando a INVEX acaba sentindo mais essas energias também do curso intermissivo em si. Por quê? Porque tem essa necessidade da pessoa às vezes direcionar a vida dela para ser mais coerente com esse planejamento pré-ressomático. Que a Semana da INVEX vai gerar várias reflexões nesse sentido, né? Os temas que são defendidos, as pesquisas, as atividades, muitas vão favorecer isso. Então, essa, digamos, interação de holopensenes, eu acho que é um diferencial assim que a gente não encontra muito facilmente, tá? Em outras situações, em outros lugares, né? Mesmo em cursos da INVEX, a gente mexe com o negócio de curso intermissivo, fala de INVEX profundamente, não tem essa mesma concentração de energia por ser uma atividade igual. É uma semana inteira, várias atividades que a gente programa o ano inteiro, né, que são bem assim, específicas. Então, acho que isso é uma característica bem marcante assim, para mim, quando eu penso no evento. Eu também lembro disso, de ser muito de imersão, assim, né? Apesar de não ser a proposta de ser imersão necessariamente, né? Mas é uma imersão quando a pessoa ela entra na semana no congresso, né? Nos cursos, então tem atividade acontecendo o tempo todo, você meio que fica num fluxo. Aí à noite você vai lá para casa e você tem ideias sobre o congresso, coisas que você lembrou, que você experienciou, às vezes tem de projeção, às vezes aquilo fica no ar, né? Teve situações uma vez que eu me lembro na semana da INVEX, que eu tava, indo trabalhar, eu falei, cara, não tem como, eu tenho que ir pra semana da INVEX agora, hoje não vou. Aí eu falei lá com o meu chefe lá que eu precisava tirar uma folga no tal dia, eu consegui a folga, fui pra semana da INVEX, e porque tinha um Holopensene no ar, sabe? Então tem muito essa característica de imersão, que é uma coisa que chama muita atenção. Não é só um processo de você ir em uma atividade ou em outra, sabe, no congresso, você tá, você entra em imersão e aquilo tem um padrão que vai se estabelecendo ao longo de todos os dias que a gente está participando. Eu acho que é por isso também que entra depois esse antes e depois que vocês comentaram. Eu queria chamar a atenção para isso, porque as experiências que eu tive foram essas, assim, sempre teve alguma coisa de imersão, assim, sabe?
Aí É, ele eu lembro- investir. Eu lembro até agora se falando que essa questão de curso intermissivo, eu tinha muita dúvida em relação a isso. Tá? A primeira semana da INVEX, eu ainda tinha muita dúvida se eu era intermissivista ou não. E aí eu pensei assim, eu lembro meu raciocínio foi assim, olha, se eu sou, então eu preciso aplicar mais isso. No sentido assim, eu preciso botar em prática. Isso é a coisa mais importante. Então as outras coisas da minha vida, sei lá, minha família, meu trabalho, ou meu relacionamento, outras coisas, peraí, tudo isso não é que não é importante, mas acaba ficando em segundo plano, porque se no curso intermissivo a gente planeja a nossa vida, a gente vem aqui executar coisas que a gente planejou lá, então eu tenho que tentar entender isso, e isso vai me gerar que a minha vida seja melhor, que eu me sinta melhor comigo mesmo, tudo vai ser em função disso. Aí eu ficava na dúvida, mas se eu não for? Aí eu pensava assim, mas se eu não for, então é melhor que eu busque tentar ser. Tipo assim, resumindo. Ou seja, isso aqui é Não tem melhor, né? escapatória. É melhor né? escolha evolutiva. Assim. É, tipo Não assim, tem é como. melhor que eu tenha que ser, porque se eu vejo que que essa realidade é possível e existe, eu preciso tentar na próxima ser intermissivista, por exemplo, entendeu? E aí se eu já for coerente com isso agora, vai ser mais fácil lá na frente. Mas eu tinha muito essa dúvida. E aí me ajudou a ter mais experiências que me falavam, mas peraí, essa ideia que eu tenho não é uma ideia comum, não é uma ideia que todo mundo tem. Então, peraí, de onde vem essa ideia na realidade? Então, essas questões assim, de poder ter esses referenciais foram anos, né? Então, você vai ali pesquisando, avaliando, e vai cada ano seguinte você vai tendo amadurecendo mesmo a sua visão. Então, por isso que é um evento que, assim, ele gera tanto essas recuperação de cons mais iniciais em relação ao curso intermissivo, quanto coisas mais avançadas. Por isso que, assim, eu comecei em 2010 a participar, desde 2010 até hoje eu participei de todos, não faltei um ano. Então, porque eu vejo que continua gerando algumas reflexões positivas ali, não é uma coisa apenas inicial, né? Então, mesmo às vezes quem não aplica a técnica da INVEX pode participar também para, né, ter contato com essas energias. Quem tem o perfil de aplicar, ou às vezes não começou ainda, não sabe, vai ter oportunidade de ver se realmente é isso que ela quer para a vida dela. Quem é intermissivista ou quer saber se é ou não é um ambiente, um momento propício para fazer essa conexão, né, com esse processo. Tem vários pontos aí que vale a pena, né, o pessoal pensar. Eu acho Não que- é à toa que a gente fala que é o evento mais importante de INVEX, não é marketing. Não, todos nós verdade. aqui nunca deixamos de falar, acho que não deixamos de vir em uma semana da Desde que Invex, começou, Desde que começou, Vai não. mantendo, né, essa prática. Acho que sim, é verdade. A E gente o legal sabe. da Semana da Invex também, ela faz tipo uma metria também da própria Invex, né? Então se a pessoa tem por exemplo, a Semana da Invex passada, a pessoa tem uma, tipo assim, crise de crescimento, reflexões. Na próxima que ela participa, ela tá nesse mesmo fluxo assim, dá pra perceber que a pessoa não mudou muito ali, né? Aí Acho vem mais uma interessante. crise. Exatamente. Acho legal Bem isso. isso. E outra coisa que vocês estão falando também é sobre vocês comentaram, né, sobre o copo break, interações com as pessoas. Então, eu queria saber a questão das apresentações da especialidade. Qual foi a importância assim, que vocês percebem de publicação de artigos da Semana da Invex? Do impacto que isso gerou na Invex de vocês? No meu caso, assim, eu lembro que eu vim, né, nesse primeiro ano, e aí eu pensei, eu tive uma ideia que foi assim, nossa, eu tenho que correr para conseguir apresentar também, porque assim, é tipo quase que uma retribuição, né? E que eu via que isso ia me ajudar no meu crescimento pessoal. Então eu priorizei da primeira edição para a segunda de buscar desenvolver uma pesquisa que eu pudesse levar para a Semana da INVEX. Aí eu enviei na época, sinceramente eu achei que não ia ser aprovado, porque assim, ainda tinha muita coisa que eu tinha que melhorar, era a primeira pesquisa mesmo que eu fiz, né? Eu acho que o pessoal quis me ajudar, assim, né, de tipo assim, vamos lá, vamos dar força para as pessoas que estão interessadas. E aí foi várias revisões, foi assim, sabe você mandar um texto e ele voltar todo
todo vermelho, assim, tipo assim, que é aquele modo edição do Word, já tiveram essa experiência, né? Já. Aí volta todo vermelho, nossa, cara, como é que eu vou resolver isso, né? Refaz Dá- do zero. Dá até quase isso, aí tipo, tem que fazer do zero, né? Será que eu vou conseguir? Então, isso na época eu lembro que tipo, foi um desafio muito grande. E eu me questionava, vou conseguir? Não, vou conseguir, se outras pessoas conseguem, eu também consigo, eu só tenho que, né, me esforçar. Eu fui atrás de ajuda, pedi informação. E eu lembro que isso foi importante, assim, que no momento em que eu consegui fazer e apresentei, o que acontece? Eu vi que eu podia continuar fazendo. Tipo assim, eu já aprendi um caminho. Então, podia ir para o segundo artigo, eu já não tive os mesmos erros do primeiro, certo? Mas se eu não tivesse me posicionado que eu queria estar nessa posição também, talvez eu não iria passar por essa experiência, né? Porque é uma posição em que você está, de certo modo, doando mais ali o seu conhecimento, as suas experiências, as tuas vivências de um modo mais associado com os conceitos, né? Então tem essa questão de você aprender a se comunicar, aprender a escrever, aprender a elaborar, e tem a própria autopesquisa que deriva disso, que aí você vai, apresenta, você recebe feedback, você, durante a pesquisa, começa a ver pontos que você precisa ter mais coerência, né? Então é um tipo de alavancador, né? E aí, na medida em que você produz, vai produzindo, a ideia é que você também faça essa avaliação das suas produções, se está sendo útil, né? Se está gerando algum efeito assistencial, se dá para qualificar mais. E é isso, à medida que eu fui fazendo isso, eu falei, não, eu quero entender mais da INVEX. Aí eu comecei a ler, pegar todas as pesquisas que eu via sobre inversão, começava a ler, querer ver outras pesquisas para justamente entender melhor como funcionava a técnica. E aí isso foi me ajudando a ter ideias diferentes sobre a própria INVEX, ideias novas, ideias assim, de relacionar o tema INVEX com outras coisas, né? Porque eu tinha feito esse trabalho de calçar as bases, de ler, de refletir, de pesquisar, né? E de me colocar assim, não, vou tentar botar para fora aí minhas ideias, entendeu? Pode sair às vezes mais em cima do lance, algumas vão sair às vezes mais ou menos, ou o revisor vai me ajudar a enxergar esses pontos também, a gente ter esse peito aberto, né? E então acho que me ajudou muito ter essa oportunidade de ter um ambiente assim, né, para você poder publicar, defender, falar do tema, né? O crescimento é notável, assim, para quem faz esse movimento. E aí foi legal que até agora está tendo um curso que a gente está realizando sobre inteligência evolutiva, e uma pessoa veio me pedir o artigo que eu apresentei, o primeiro artigo, que era sobre inteligência evolutiva, tipo assim. E aí ela veio me pedir, esse teu artigo eu não estou achando, você consegue me mandar, né? Então, às vezes uma coisa eu já nem lembrava, né? Faz mais de 10 anos lá, que foi esse artigo publicado, nem lembrava dele, aí alguma pessoa de algum modo está sendo útil. Então essa questão das gestações conscienciais, né, que tem muito a ver com das metas da INVEX, já é uma forma da pessoa estar exercitando, né, nesses eventos. No meu caso, assim, em 2016 foi a primeira semana da INVEX e foi também a primeira vez que eu apresentei artigo, né, individual. Eu já tinha apresentado um grupal com o pessoal do Greenvex, mas individual foi o primeiro. E foi assim, eu quase não mandei. Eu lembro que eu fiquei, não vou mandar, não tenho nada assim muito. E lá no Greenvex a gente fazia seminários de pesquisa, né? Então eu já tinha apresentado algumas coisas lá, com um tema específico. E aí eu falei, não, né, muito insegura e tal. Eu falei, não vou mandar nada não. Só que aí no último dia me deu uma coisa, eu falei, não, quer saber, vou tentar. E só que era o último dia do prazo ali. E aí eu já tinha algumas coisas escritas, mas era pouca coisa. E aí eu fiquei 7 horas direto escrevendo, nem comi direito, para terminar o artigo. E aí na mesma linha do Pedro, assim, eu falei, gente, isso aqui não vai ser aceito nunca, né? Mas vamos lá, vamos andar. E aí também acho que tentaram me ajudar ali de alguma maneira, porque estavam... Assim, a ideia era boa, mas o primeiro artigo individual estava meio bagunçado. E aí a revisora ali me ajudou muito no processo. Mas foi muito, muito importante, assim, primeiro por enfrentar essa insegurança, né, de pensar, eu não tenho muito a agregar ainda, eu preciso estudar muito. Eu sempre tive essa mania de, não, eu tenho que saber mais para poder passar alguma coisa.
E aí, aí nesse momento, quando eu vi que foi aprovado, eu falei, nossa, legal, né? E a pessoa ainda elogiou muito o tema, falou que era um tema diferente e tal. E aí eu falei, pô, né, tenho alguma coisa para contribuir, mesmo que eu não tenha esgotado nem de perto esse tema, né, já tem alguma coisa que eu posso passar. Então foi um momento bem importante, assim, bem marcante, porque daí ali em diante eu criei mais autoconfiança para começar a escrever e tal, sair dessa... Eu ainda tenho um pouco dessa mania, né, de achar que eu tenho que esgotar o tema para depois falar dele, mas aqui com o tempo, como a gente tem muito essa troca durante as apresentações, né, e até, enfim, entre nós, assim, também a gente fala, né, das coisas que a gente está pesquisando e tal, eu vejo que isso vai criando mais essa confiança de, tipo, é no processo que você vai agregando ali mais coisas, né, mas você já tem um papel, você já pode começar a contribuir. Então, para mim, foi muito sério nesse sentido, assim. E isso que o Pedro falou também, às vezes você escreve uma coisa e anos depois a pessoa vem, né, falar, comentar. E esse artigo específico que eu falei sobre uma técnica da gratidão desassediadora, que foi uma técnica que eu criei e tal, e que eu aplicava. E assim, eu fiquei muito tempo, muitos anos, assim, com o pessoal vindo a falar sobre, né? Falar, eu apliquei, pra mim foi muito bom. E eu me surpreendia muito, eu falava, nossa, que coisa, né? Eu nunca pensei que isso fosse ser útil também para as outras pessoas, enfim, ou que isso ia ser relevante. Então, eu vejo que isso que vai criando também essa autoconfiança, né? A pessoa vai conseguindo entender o papel dela ali, muitas vezes é por esses temas de pesquisa, né? E por essa devolutiva das pessoas. Então, para mim foi muito sério e eu acho que, né, se eu puder deixar um recado, assim, para quem tem também muitas vezes essa insegurança, né? Tipo, mas eu acabei de chegar, né? Eu ainda estou no Greenvex, estou no início ali, será que... vai, pega alguma coisa que você já tem alguma prática, mesmo que não seja de muito tempo, e tenta, né? Mesmo que o artigo não for aprovado também, você já faz esse movimento, né? Você já tem um início ali, às vezes já tem um feedback da pessoa que revisou, né? Então, isso tudo já vai agregando também, já vai auxiliando. Então, se eu puder deixar uma dica, tipo, nunca deixe, né, por uma insegurança ou por alguma coisa nesse sentido, por você não achar que você vai agregar, porque... geralmente é isso que faz a gente ir crescendo, né? Esse processo de você ir publicar, ou às vezes não vai publicar, mas já vai ter algumas reflexões, alguns feedbacks naquele sentido. Então, no meu caso, além dessa publicação, teve também toda semana da Invex, como eu falei, a gente tem reflexões, a gente faz balanço da Invex, e essas próprias reflexões vão ajudando a nortear qual que é o tema de pesquisa do momento, digamos assim. Pelo menos para mim, eu vejo muito nesse sentido, né? E a semana da Invex é esse momento de balanço, mas assim, chega um momento da Invex que o tempo todo a gente vai estar já pensando nas nossas pesquisas, nas nossas coisas. Então a gente também não pode deixar só para a semana da Invex para pensar nisso, né? Mas não deixa de ser um ambiente que catalisa esse tipo de reflexão do momento evolutivo. O que é o prioritário de pesquisar nesse momento evolutivo? O que é o prioritário de escrever nesse momento evolutivo? Né? Então, chega um ponto também que você sai um pouco da sua necessidade e passa a ver a necessidade do grupal. Então, qual que é a necessidade dessas pessoas que eu estou vendo aqui? Né? O que eu posso agregar em alguma maneira e escrever alguma coisa com essa temática que vai auxiliar? Então, mas é um crescendo. Você começa, às vezes, por você, né, uma necessidade mais sua ali, e de criar essa autoconfiança. Depois você começa a expandir e ver uma necessidade mais do grupo, ou de algumas pessoas, e o que você pode ajudar naquele sentido. Bom, isso aí. Tem várias coisas aí que a gente pode comentar, né? Então, assim, Então, pra mim, eu acho que o principal desafio não foi nem a questão da escrita necessariamente, tá? De submeter o artigo, não foi esse o ponto que mais me mexeu comigo do ponto de vista de apresentação de trabalho, sabe? Mas principalmente a parte de apresentar o trabalho mesmo, sabe? Na hora que eu estava no congresso ali, aí tinha pessoas em volta. A primeira apresentação que eu fiz no congresso de Invexologia foi com tinha vários painéis, assim. Então, não era uma apresentação formal que cada pessoa apresentava em um momento específico, depois ia para outro, depois ia para outro, não. Era tipo todo mundo ao mesmo tempo, no salão ali, cada um com seu painel fazendo a sua, entre aspas, propaganda, né, do seu artigo. E as pessoas paravam para poder assistir e perguntar, questionar o que você pensou,
qual que era a sua ideia e tudo mais. Então, pra mim, cara, já era uma dificuldade de apresentar em público de maneira geral, assim. Eu tinha feito algumas apresentações antes no próprio IPC. Foi difícil, assim, tipo, bancar e manter aquele fôlego ali de ficar toda hora falando a mesma coisa, voltando, entendeu? Foi bem dinâmico, assim. Então, ele foi bem interessante para ver como é que funcionava em relação à comunicação. Mas, ao mesmo tempo, aquela experiência de apresentar de maneira mais dinâmica me ajudou também a desdramatizar um pouco mais as outras modelos de apresentação que eu fazia. Então, na outra semana seguinte, lá, acho que foi 2019, que eu apresentei, 2018, não lembro qual que foi, tá? Aí voltou a ser formal, aí foi um pouco diferente já estava mais à vontade, assim, porque aquela experiência que eu tive de mais intensa me ajudou a criar algumas sinapses, a desdramatizar algumas coisas, sabe? Então, valeu pela própria experiência em si. Eu acho que isso vale para todo mundo, de maneira geral, na Semana da Invex, né? A gente apresentar um artigo, a gente conseguir contribuir com o Holopensene do evento, eu acho que a pessoa tende a ganhar muito, né? A pessoa já falou bastante aí sobre isso, os aprendizados que tem, então eu acho que a gente não deve ter esse receio de mandar trabalho, essas coisas, porque é uma coisa que sempre vai agregar. Mesmo que você não tenha trabalho aceito, você está contribuindo para o Holopensene, você está pensando naquilo, você está se conectando com aquele ambiente, né? Você está aprendendo alguma coisa quando você recebe o seu feedback. Então eu acho que vale esse movimento a gente tentar se engajar o máximo possível, né? Eu me lembro também que teve uma semana que eu revisei a revista também, né? Então eu ajudei na revisão, ajudei escrevi um artigo e também ajudei a vender a revista. Aí um voluntário chegou e falou: pô, você foi a pessoa que mais contribuiu com a semana, olha só. Você mexeu com revisão, você escreveu, você vendeu a revista, você se movimentou um monte de coisa, né? Falei, é verdade, tem uma contribuição nesse sentido, né? Então acho que vale essa reflexão também. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente pensar, que a gente nem comentou, mas a gente comentou meio que por alto, é que na Semana da Invex, toda semana ela é temática, né? Tem um tema, né? E eu acho que isso que a Ana tá falando era bem sério também a gente pensar, porque no início, nas auto-pesquisas, pelo menos que eu comecei a fazer, muitas coisas eram demandas minhas, que eu estava vivenciando, que eu queria colocar para fora, que eu queria escrever, que eu queria mostrar para os outros que eu sabia fazer aquilo, né? Que até ajudaria as pessoas de alguma forma, né? Mas com o tempo, você vai começando a perceber que os temas da Semana da Invex, eles convergem um pouco com a demanda do grupo da inversão existencial, do que mexe com o seu Holopensene, né? E você começa a fazer um movimento contrário, de você começar a ver como você pode ajudar a partir do grupo em si. E aí a tua pesquisa vai mais direcionada nesse sentido, sabe? Então você faz a sua auto-pesquisa, você pega o que você tem de melhor para ajudar, só que o foco é outro. Não é muito mais você compartilhar aquela pesquisa que você está começando, aquela recém que você começou a fazer. Você começa a direcionar um pouco mais os seus temas a partir da demanda do grupo. E eu acho que essa mudança também de visão da pessoa, ela só vai conseguir enxergar melhor se ela apresentar, se ela tentar fazer um artigo, se ela submeter o trabalho dela, se ela submeter a revisão, se ela ficar aberta a receber feedback. Porque é aí que ela começa a se conectar um pouco mais com o Holopensene da própria Invexologia, mas no sentido mais grupal, não no individual, sabe? É um pouco diferente isso. Porque quando a gente começa a se conectar dessa forma, a gente começa a fazer mais assistência para aquele Holopensene, né? Não fica só eu recebendo daquele Holopensene alguma coisa. Eu começo a ajudar também aquilo. E aquilo muda um pouco a visão, a papel da pessoa no contexto do grupo também. Então, acho que essa experiência de submeter artigo, mesmo que você não tenha o artigo aprovado, já é uma experiência válida, porque você está pensando naquele Holopensene, está pensando em contribuir com aquela temática, e ela começa a ter mais reflexão dos próprios amparadores também, mais feedback dos amparadores e também das próprias consins, né, voluntários, como ela pode qualificar aquilo depois, chamando ela depois na próxima semana. Então ela vai se conectando com esse time de equipe, sabe, esse time do grupo. Isso ajuda a pessoa a conseguir se desenvolver mais na Invex também, do ponto de vista mental somático, né? Porque eu vejo que esse papel do assistido pro assistente, né, ele é gradativo, né? Então, as primeiras semanas, geralmente, você recebe mais, né? Então, você é muito mais assistido. Depois, você começa a se sentir mais responsável também por fazer aquele evento acontecer, por fazer aquele evento dar certo, por agregar mais para as pessoas, por aglutinar mais pessoas. Então, eu vejo que é muito isso, né? Até um processo de até gratidão também, retribuição, mas é mais assim, esse senso de responsabilidade, né? Poxa, eu consegui me desenvolver tanto nesse ambiente e agora, né, eu posso também
Mas é um processo muito natural também, né? Só que aí, para isso acontecer, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Tem que começar, tem que startar ali de alguma maneira. Então, eu vejo que esse crescendo aí de maior assistente, de ser mais assistente do que assistido, ele vai muito desse crescendo aí de participação da Semana da Invex, do voluntariado, da docência, enfim, dessas interações, né? Mas a Semana da Invex não deixa de ser um marco, assim, nesse sentido. E se colocar de maneira mais proativa para ajudar a semana, mesmo que você venha aqui, eu já vejo vários voluntários mais novos que participam, às vezes, da primeira semana da Invex, a pessoa avisa que ela veio como aluna aqui para participar, aí acaba a semana, assim, acaba o dia, ela tá tentando ajudar, ela vai ajudar, vai limpar o salão, vai ajudar a arrumar a sua sala, cria um holopensene de contribuição da pessoa, ela começa a se sentir grata, quer retribuir por aquele trabalho, né? Eu acho que isso é a melhor forma de você conseguir, inclusive, se desenvolver mais na Invex. Porque quando você começa a ter mais essa proatividade de contribuição, você meio que recebe, mas recebe de uma maneira mais para ajudar mais. E aí você entra num fluxo mais virtuoso, sabe? Então, quando a gente começa a ter mais proatividade, e desde você mandar um trabalho até você vir para cá e querer participar das coisas, e é uma coisa que acontece naturalmente com a pessoa, você vê isso. A pessoa, tipo, ela não estava assim, ela começa a soltar um pouco mais, ela começa a aparecer, ela começa a querer... Não, vou pegar pra você, te dou carona, não sei o quê. Aí um dá carona pro outro, leva pra casa, não sei o quê. Começa a ter uma série de situações que acontecem que a pessoa fica mais proativa, né? E contribui com isso no Pensem também. E o contato comparo. Ajuda muito nisso. O contato comparo também ajuda, né? Quando a pessoa se coloca nessa posição de, eu quero ajudar mais. Aí o comparo consegue colar mais ali também na pessoa, né? Então, a monitoria também, né? Você comentou um pouco. Não é que é assim, eu fiquei pensando assim, nessa característica proativa da semana da Invex, sabe? A pessoa vir às vezes como aluna pra cá e de repente ela tá tanto no holopensene que ela começa a querer ajudar, mesmo que ela veio pra receber alguma coisa, que ela pagou o congresso pra receber, pra comer o coffee break, pra poder ir lá, assistir as aulas, e ela começa a querer retribuir, nem acabou o congresso ainda, ela tá querendo retribuir, entendeu? Então cria um dinamismo na pessoa de uma maneira muito interessante de pensar. Agora, assim. isso que você está falando, eu penso que tem relação direta com a essência da própria técnica da inversão. Porque se a técnica da inversão é uma técnica de aceleração, né? A pessoa ela vai buscar acelerar o quê? A execução da programação existencial. Então, você antecipa ali aspectos da programação, que são da fase mais executiva, para a fase preparatória. E aí a fórmula mais básica que tem da gente entender a nossa ProEx é aquela fórmula do aporte comparado com a retribuição, certo? Então, se a pessoa ela quer acelerar, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que retribuir mais rápido. Então, ela recebe um aporte, ela retribui. Ela recebe outro aporte, ela já busca retribuir sempre, assim, sem deixar um gap muito grande nesse processo. Então, esse dinamismo que você está falando... Se a pessoa tem isso mais intuitivamente, ela vai chegar na Invex, porque a Invex vai ajudar ela a fazer isso elevado ao cubo, né? Elevado a outra potência. Isso é para deixar claro, a gente não fala para a pessoa fazer alguma coisa, ela mesmo está falando no chão. O próprio holopensene predispõe, né? O próprio holopensene que predispõe. Ela entrou no fluxo, no fluxo do holopensene, que tem essa forma de pensar. Né? Dentro disso que vocês estão falando, vocês comentaram bastante também, tipo assim, do antes e depois, né? Agora vocês estão falando da proatividade da pessoa após participar como tipo, participante ou apresentador. Eu queria saber, assim, como que foi o processo de recém de vocês. Tipo assim, vendo vocês antes de participar da Semana da Invex para hoje, assim. Vocês já comentaram bastante dos efeitos, mas se puder falar especificamente dessa meio que cronologia, né, que vocês vivenciaram dentro da Invex, da primeira semana da Invex para a última que vocês fizeram. Da primeira para a última é bastante coisa, né? Mas assim, eu penso que cada pessoa ela vai ter o seu momento e a sua prioridade ali de reciclagem, né? E como o Igor comentou, né, cada semana tem um tema. Então esse tema acaba também fazendo uma espécie de sinergismo com esse holopensene de Invex que a gente está falando. Então, por exemplo, esse ano o tema é sobre cronoevoluciologia. Então tá todo mundo, de certo modo, pensando como que aplica o tempo, sabe? Como que a gente organiza a nossa vida, como que a gente tem uma rotina mais produtiva, mais evolutiva,
como que, por exemplo, eu posso usar mais o tempo a meu favor e me enrolar menos, às vezes, com questões mais egocármicas ou com dispersões, certo? Então, eu acho que esse ponto acaba mexendo em todo mundo, assim, em algum modo, quem está apresentando, quem está se inscrevendo, quem está pensando na Assimvex, como que a gente acerta mais o timing das coisas. Não deixar, por exemplo, uma situação ali, porque essa coisa do tempo tem uma coisa mais óbvia, que é aquela coisa assim, eu tenho 24 horas e eu divido como essas 24 horas. Isso, né, é bem tranquilo de entender. Agora, tem outra coisa que muitas pessoas não param para pensar, que é assim, as coisas, elas têm um tempo. E se a gente perde esse tempo, depois para pegar isso de volta, não é fácil. Então, a própria técnica da Invex, ela tem isso. Ela tem um tempo para a pessoa começar a aplicar. Se ela perde esse tempo, depois ela pegar o bonde da ProEx dela, às vezes vai ser uma outra oportunidade que, quando vai abrir de novo aquela janela, é daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente não sabe. Entende? Obviamente, depende da consciência, mas tem também o contexto. Então, se a consciência, às vezes, ela não lê corretamente o contexto, ela deixa passar algumas oportunidades, ela pode perder esse bonde, entende? E aí, se ela perde esse bonde, ela pode ser o bonde de uma ideia, de uma GESCOM, pode ser o bonde do grupo, que ela teria que estar mais entrosada, pode ser o bonde de uma Recim, entende? Que ela tinha que fazer e como ela não fez, aí no momento em que está acontecendo tal coisa, precisa dela ali e ela não está preparada. Pode ser o bonde, às vezes, de uma situação que ela tomou a decisão de entrar num determinado projeto e lá na frente a coisa anda de um jeito que ela não esperava e ela vê que se ela não tivesse entrado, se ela tivesse ficado mais não é bem por aí, ou mais no comodismo, sabe? Não tomado a decisão, o negócio ali ia estar acontecendo e ela não ia estar junto e ela era uma pessoa que tinha que estar naquele momento ali. Ela se sentia omissa, certo? Então esse processo eu acho que é bem importante dentro das decisões de destino que a gente está falando aqui. Uma decisão de destino, ela muda o seu presente, muda o seu futuro. E aí essa relação presente e futuro, ela tem relação com essas janelas de oportunidade que nós vamos ter daqui para frente. Então no momento em que a pessoa faz um posicionamento de mudar determinado hábito, ou então de aplicar a técnica da Invex, ou mesmo de escrever, como a gente está falando aqui, um determinado trabalho, e isso começa a direcionar a vida dela para um caminho, e esse caminho vai aparecer momentos em que é como se ele abre em 2. E aí, se você não escolher, você perde aquela oportunidade. Aquele caminho para abrir em 2 de novo numa situação ali, você vai ter que esperar um bom tempo pela frente. Então, assim, eu estou falando um pouco disso porque é um tema do momento, mas cada semana da Invex, ela tem algo assim que faz a gente pensar, né, de acordo com a temática e de acordo com o momento da pessoa, a recim dela, o artigo que ela está escrevendo. Então, gera muitas mudanças, assim, gera muitas recins a todo ano, né? Agora, as mais básicas, aquelas iniciais, eu lembro que eu chegava aqui, eu era artista, né, tocava violão, aí eu falava, não corta minha unha de jeito nenhum. Tipo assim, depois eu fui vendo, peraí, vou abrir mão de algumas coisas e tal. Agora ajudou, né, nesse processo também, de mais assim, você eliminar algumas coisas que você vê que te ajudaram no momento, foram escolhas, mas que agora não fazem mais sentido e você tem algum apego com aquilo. Então é um momento de reflexão mais profunda. Quando entra nessa imersão, você sai diferente, como a gente falou aqui, né? E aí, esse sair diferente exige você voltar para a sua vida comum, digamos assim, seu dia a dia, e fazer coisas diferentes também, né? Que você fazia antes. Quer falar de recim? Posso falar. Bom, no meu caso, eu já falei um pouco essa questão da autoconfiança, né? Eu vejo que, pra mim, teve várias também, como o Pedro falou, cada semana da Invex, né, mexe alguma coisa. Dependendo do tema, dependendo do seu momento evolutivo. Então, eu vejo que cada uma teve questões mais específicas, assim. Mas o que eu vi de crescendo, né, eu já participei de, 7 ou 8, né? E eu vejo que foi um crescendo, assim, no sentido de... As primeiras ali tinha essa questão mais de posicionamento, questões de autoconfiança, de se sentir ali
né, que você tem uma importância, né, você tem um papel, que você precisa se colocar ali, colocar suas ideias, né? Então, aí depois vinha mais esse processo de responsabilidade. Então, a partir desse momento, tá, eu tenho um papel também importante, né? Então, como que eu vou colocar aqui para fora? E aí se sentir também responsável por aquele trabalho, por fazer aquilo acontecer. Então, tiveram também momentos marcantes nesse sentido. E como toda semana da Invex para mim tinha esse Holopensene também de balanço, né? Inevitavelmente gerava alguns desconfortos ali de coisas que de alguma maneira estavam incoerentes em algum aspecto, né? Mas depois nas outras, assim, essas mais recentes, assim, tinha mais essa tônica de uma defasagem no sentido de responsabilidade com o grupo, né? De colocar mais as minhas ideias, de colocar mais a minha vivência da Invex. Então, esse crescendo que a gente estava comentando, né? De mais assistente para mais assistido para mais assistente, enfim. Questões de liderança também, para mim, também foi num crescendo, assim, essa reciclagem. Então, se eu puder colocar, assim, mais sinteticamente, esse processo da autoconfiança, da liderança, acho que foram pontos que, de alguma maneira, toda semana da Invex tinha um pouco essa tônica, assim, né? De me colocar mais, de sentir mais confiança das minhas coisas, das coisas que eu precisava colocar para fora. Até teve uma semana da Invex que eu epicentrei também, que foi a da pandemia, né? Foi antes, na verdade, né? Aí no meio ali da nossa programação para a semana da Invex veio a pandemia, a gente teve que reestruturar tudo. Então foi uma semana da Invex que foi complexa, mas ao mesmo tempo ela foi muito importante nesse sentido até de liderança, né? De assunção de algumas questões. Então, foram desafios, né? Então, eu vejo que, para mim, a semana da Invex tem esse Holopensene de desafio, mas é sempre um processo alto ali, né? Que aí, dependendo da maneira como você aproveita aquele ambiente, é uma predisposição ali que você se coloca para fazer reciclagem, né? Então, é um contexto. Claro que a gente não tem que esperar a semana da Invex para ter essas reflexões, mas como a gente já falou, é um ambiente propício para isso. Então, se a pessoa está aberta, ela está predisposta, ela vai aproveitar esse ambiente para catalisar, né, reflexões mais profundas, reciclagens, o ponteiro ali do momento evolutivo, dessas reciclagens mais sérias, né? Então, para mim, pelo menos, eu sempre aproveitei muito esses ambientes aí da Semana da Invex para catalisar essas reflexões e, consequentemente, estratégias de como que eu ia... eu tive esse desconforto aqui, nessa crise de crescimento, mas o que eu vou fazer agora, né? Então, já aproveitar o ambiente ali para já elaborar estratégias de como que eu ia mudar aquilo, né? Até para não incorrer naquilo que você falou, né? Teve uma semana da Invex que eu vi certas lacunas, aí na próxima, de novo, aquelas lacunas, né? Então, é importante também ter essas reflexões, mas você já, de maneira pragmática, mas como que eu vou mexer nisso aqui para na próxima eu já estar com outros problemas para resolver, né? Não os mesmos. Então, mais ou menos por aí. Eu vou falar de uma específica, tá, Cassiele? Porque eu fiquei pensando na cronologia que você perguntou, né? Só que eu acho que não é tão assim linear assim, então então é bom a gente pegar uma específica para poder enfatizar, acho que também para a gente mostrar isso, né? O que acontece? Na semana da Invex 2019, para mim foi mais marcante, tá? Foi a semana da Invex que a gente voltou, inclusive, acho que a gente fez uma viagem, fez o Cosmovisão, né? Teve a viagem que a gente fez pra Europa. A gente voltou naquela semana foi lá em julho de novo, a viagem foi em maio, né? E naquela semana em específico foi muito importante para mim, porque temos de reciclagem, porque eu acho que foi a primeira vez que eu entrei um pouco mais, com mais clareza, sabe, em um projeto para ajudar, que eu precisava ajudar, eu precisava atuar como amparador daquelas pessoas ali naquele momento, assim, sabe. Então, antes disso, eu trabalhei alguns projetos, né, epicentrei algumas coisas, epicentrei a Semana de 2018 também. Só que tinha aquela questão de você ter experiência. Então, você está epicentrando, você tem experiência, está no meio do caminho ali, tá recebendo um monte de feedback, tá no meio do furacão ali, né? As coisas estão acontecendo. E não é a mesma coisa, sabe? Quando você já tem uma experiência de algo, você já vivenciou, e você pode entrar na situação para ajudar a pessoa a ter aquela experiência dela também, ela conseguir desenvolver o negócio funcionar.
E pra mim foi essa experiência que foi o mais marcante em termos de Recinha, porque antes eu tinha muito voluntariado como maneira de conseguir, às vezes eu conseguir me desenvolver, ter experiência, ajudar, e conseguir estar ajudando as pessoas e tudo mais, e, sabe, ter aquela coisa da liderança, mas eu não tinha noção do quanto que algumas experiências que a gente vai tendo, a gente pode aproveitar para ajudar os nossos colegas também no voluntariado, para conseguir também ter aquelas experiências e se desenvolver, sabe? E naquela semana, especificamente de 2019, eu comecei a pensar mais sobre isso. Então foi a semana que pra mim foi a melhor semana que eu tive em termos de... Eu fui monitor na semana, acho que fui monitor, eu até ficava aqui fora, eu acho que era ficar na segurança aqui, para a segurança do evento, porque não tinha que abrir o portão, fechar o portão, ver se não tinha ninguém que entraria aqui, se poderia ser uma pessoa de fora, às vezes meio perdida, né? Então a gente ficava meio que na segurança do evento aqui fora. Mas foi a semana que eu tive mais essa visão de amparo, sabe? E não só de amparo, de receber amparo, mas de atuar com amparo, entendeu? De ajudar, de atuar com amparo das pessoas que estavam ali, de fato. Ali mudou muito a minha visão. Desde o início do projeto, quando começou o negócio lá, de a gente organizar, de ver como é que ia ser, aí eu trouxe minhas experiências para ajudar a pessoa a desenvolver, até a gente estar vivenciando aqui no dia da semana, estar participando das coisas, estar percebendo as necessidades que iam aparecendo, sabe? Então, acho que essa visão de estar voluntariando como monitor na semana da Invex e a mudança de que eu tive em relação a isso foi muito importante. E foi em 2019. O tema, se não me engano, acho que era grupalidade, alguma grupalidade evolutiva, sadia, sei lá. Tinha alguma grupalidade, né? E aquilo foi bem impactante pra mim, porque mudou um pouco a minha visão do próprio voluntariado, sabe? Comecei a ter uma visão um pouco diferente, comecei a ver que eu não precisava necessariamente estar o tempo todo na frente das coisas, que eu podia estar um pouco, às vezes, um pouco mais contido para outra pessoa estar na frente e ajudar. Eu comecei a ver um pouco mais de mini peças dos papéis entre cada pessoa do voluntariado do grupo. Aquilo ficou mais claro para mim naquele momento ali. Eu não tinha tido aquela visão antes, sabe? Então foi bem... A Recinho, acho que começou por ali dentro, naquela semana de 2019. Aí depois teve outras situações, aí teve a pandemia, teve várias coisas que a gente foi tentando ajudar a instituição a se manter, né? Só que aí foi um outro contexto já, mas acho a Recinho, que eu acho que foi uma mais marcante para mim, foi essa de 2019. Legal. A minha também foi marcante em 2019, porque foi a minha primeira, né? Foi a primeira? Legal. Eu achei interessante, mas a gente já está chegando no final aqui, né, do nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês falassem, tipo assim, de forma sintética, a primeira semana da Invex, qual, tipo assim, de forma, em poucas palavras, né, como que foi a semana da Invex para vocês? A primeira ou todas? Todas. Tá, deixa eu pensar aqui, né? Todas as semanas da Invex. Tipo, uma síntese da participação na semana da Invex. Olha, eu acho que tem, pra mim, essa questão do Holopensene e do curso intermissivo e desses encontros intermissivos, né? Então, se eu puder falar um processo de grupalidade, mas ao mesmo tempo um Holopensene de curso intermissivo que predispõe esses encontros intermissivos, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, sinteticamente. Quer ser sintético mesmo ou pode... Não, pode falar. Mas eu fui sintética. Depois eu complemento, então, deixa eles falar. Não, eu acho que sim, eu acho que a semana da Invex tem a questão da evolução, autoevolução também, que é bem marcante. E tem essa parte da teática também, sabe? Da experiência das pessoas, assim. Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente tem experiência, só que a gente pode fazer um balanço e comparar as experiências de cada pessoa. E aí você começa a ver tanto lacunas como também benefícios, quanto como a outra pessoa se desenvolveu, como é que é a Invex também da outra pessoa, quais são o perfil da pessoa, como é que ela se desenvolve, que é um pouco diferente do seu às vezes, e você começa a ver a diferença das pessoas também. Eu acho que isso ajuda muito a gente conseguir ter mais clareza de autoevolução, sabe? Quando você participa de várias seguidas, você consegue ver essa cronologia acontecendo. De pessoas que às vezes chegaram aqui na primeira semana, ela está apresentando um artigo depois na outra semana, ela está depois epicentrando, entendeu? A gente vê a evolução das próprias pessoas que estão ano a ano participando do evento, né? E isso dá um senso de evolução também pra gente, entendeu? Eu acho que isso é bem bacana. Essa continuidade mostra isso, né? Se a pessoa vier pela primeira vez aqui só, eu acho que talvez ela não tenha essa visão, mas pelo menos pra mim, como eu participei de várias já em sequência, eu consigo ter essa visão mais clara de evolução, assim, do grupo de maneira geral. Como a gente está falando de Invex, a gente está falando só não só a pessoa
tá bem numa área da vida, mas a vida da pessoa como um todo, né? Então na hora que ela vem aqui na semana da Invex, ela consegue bancar o Open Semi, isso mostra que a Invex dela tá indo pra frente, que a evolução dela tá indo pra frente, que ela tá conseguindo levar os desafios que a vida humana oferece, né? Então acho que isso também é bem importante. Sabe? Isso mostra que a Invex tá dando certo, né? Não é só o balanço da nossa Invex, mas de alguma maneira a gente também vê o balanço da Invex do outro, do grupo, né? Então acho que isso é bem sério também. Da minha parte, eu pensando nessa pergunta que você fez, eu tive uma ideia aqui de uma palavra diferente, tá? Que pra mim ela significa o que é a semana da Invex, que é a interinteligência evolutiva, no sentido da interação das várias inteligências evolutivas de cada um. Então você ter um ambiente em que está todo mundo, de algum modo, né, ou expressando ou tentando entender a inteligência evolutiva de modo teático. E essa interação, né, gera esse campo que a gente está falando aqui, né? Então por isso que eu pensei nesse termo interinteligência, que é essa interação das inteligências evolutivas, sabe? Então isso, até o tema que eu apresentei, o primeiro artigo tem a ver com isso, foi um tema que eu sempre tive, assim, e que eu vejo que na semana da Invex ele é bem marcante, né? Então tem tudo a ver também com a questão da recuperação de cons, né? Da pessoa ela conseguir botar em prática ali, né? O curso intermissivo. Então eu acho que isso para mim seria uma síntese, assim. Tá atualizando os temas de pesquisa, né, Ele escreveu o tema lá atrás, agora tá atualizando com umas coisas. É mais complexo, né? Legal. Era pensar nisso grupalmente, né? A gente tá finalizando. Eu queria saber se você tem alguma consideração final ou algum insight que vocês tiveram que a gente acabou não comentando durante o bate-papo aqui. Bom, quero convidar aí quem está em dúvida se vem para a Semana da Invex, né? Se não vem, se já veio outras vezes. Então, tudo que a gente falou aqui é da nossa experiência aí de, né, muitos anos de Semana da Invex, mas para você, né, ter as suas experiências aí. Então venha para cá para você ter as suas experiências e experimentar também, né, esses efeitos evolutivos que a gente percebe, que a gente compartilhou aqui, né, e que é muito pessoal. É grupal também, como a gente falou, mas ele também é muito pessoal, né, da ProEx. Então tenham as experiências, venham para cá. E eu só complementando isso, eu acho que assim, é um evento que a gente vê assim, que tem relação com a cultura invexológica, né, com essa... Seria o principal evento. E aí o fato de ser no campus da Invexologia, onde também é um ambiente está mais esse polo, né, de, digamos assim, desenvolvimento dessa cultura. Então a importância da pessoa ela se organizar, a gente sabe que às vezes é difícil, a passagem aérea que às vezes está cara, às vezes é sair do trabalho numa época que não dá, enfim, compromissos pessoais, mas a pessoa buscar colocar isso como uma prioridade, né? Fazer o que der, o possível e impossível para participar, para justamente ter as experiências pessoais, né? Não acreditar no que a gente está falando aqui, mas a gente está dando aqui nossas experiências, no sentido do tanto que isso ajudou a gente acha que é válido, né? Quem tem afinidade que priorize e busque estar presente, né? Fisicamente, ou então online, que é quem não puder, mas a questão física a gente reforça porque tem essa questão do campus aqui, que eu acho que vale a pena, ainda mais esse ano que tem relação com a Alameda Técnica de Viver. Então acho que tem muita gente que às vezes não veio nesse laboratório, não vivenciou, não fez experimento, então é uma oportunidade também de sentir essas energias aqui na prática, né, ao vivo e a cores. Só estando aqui para entender, né? Essa questão. É isso aí. Vem pra Semana da Invex. Então é isso, gente. A gente vai terminando o Teática Especial por aqui, né? Lembrando, reforçando, né, para quem não assistiu o primeiro Teática, ele vai estar em cima, em algum lado aqui da tela. E agradecer a participação de vocês, né, por esse bate-papo. Acho que foi bem produtivo, assim, entender melhor o contexto de cada um de vocês e o efeito que a Semana da Invex gerou, né? Então, obrigada aí pela bate-papo. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo Teática Especial, que a gente vai falar com o pessoal mais jovem, né? Ali, o pessoal da faixa etária ali dos 20 anos, né? Então é isso. Até mais.